passar, viu, Vieira? Perfeito, Waltencir Vicente e o Martins Pereira, que recebeu tantos jogadores e recebeu o nosso convidado de hoje, passou por aqui em 1995, vestiu a camisa da Águia por 24 vezes, isso segundo o almanaque do nosso querido professor Alberto Simões. Hoje é técnico de futebol, esteve recentemente no Taubaté. Eu estou falando de Ivan Izzo, goleiro, ex-goleiro conhecido, principalmente pela sua passagem no Palmeiras e tantos outros clubes, e ele está conosco para conversar um pouquinho sobre futebol, sobre o atual momento do futebol e tudo mais. Tudo bem, Ivan? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Vieira, boa tarde ao Valteci, aos ouvintes da CBN, um prazer em poder estar falando com vocês e relembrando também, quando você está dizendo aí do número de partidas que eu fiz pelo São José, eu tive muita alegria naquele período, então confesso que me bateu saudades assim agora momentânea aí de relembrar a minha passagem aí pelo Vale. Se bateu saudade é porque foi um momento bom vivido pelo Ivan nessa sua passagem pelo São José. Eu queria que você falasse, Ivan, o que você lembra dessa passagem, como é que foi a sua chegada, até mesmo a sua despedida daqui, o que você lembra desse período aqui em São José, Ivan? Olha, eu me recordo que naquele período o São José estava passando alguns problemas de ordem financeira. O Tata, que foi o treinador que me contratou, ele que me ligou, ele que entrou em contato. Eu já tinha uma relação com ele desde a época do Palmeiras, quando ele era auxiliar do Leão, né? No Palmeiras, então a gente fez uma relação. E aí entramos em contato e eu fui realmente pela confiança do Tata. E foi um grupo que foi formado muito baseado na confiança, né, do Tata com os atletas. E assim, eu me recordo que a gente, até o início da competição, era uma equipe que existia vários questionamentos, né, negativos, né? E a equipe foi se encontrando e a gente fez uma grande campanha. Na época o presidente era o Henrique Ferro, né, um advogado, e quando a gente classificou para a fase final, eu não me recordo agora exatamente, né, já são anos aí, e aí alguns problemas extra-campos aí começaram a acontecer e o grupo acho que perdeu o foco naquele momento, mas era um grupo muito forte e eu acho que ficou uma frustração da gente não ter chegado ao acesso, né? Que era o objetivo maior. E eu individualmente acho que foi um dos melhores campeonatos que eu fiz na minha carreira como atleta. Então por isso que eu sou saudoso, eu me lembro de grandes jogos aí no Martins Pereira e guardo isso na minha memória. E quem lembra bastante de você e com certeza entrevistou você bastante é o Waltencir Vicente. Waltencir Vicente, dê um abraço no Ivan Izzo, Waltencir. Opa, com enorme prazer, tudo bom, Ivan? Tudo certinho? Tudo bacana, e você? Recordo do amigo, prazer em poder falar com você novamente. E ouvindo você, me lembrando de 95, eu me lembro que foi um ano realmente que teve o São José montando um time muito bom. O Tata pegou uma base do Paysandu, de Belém do Pará, time que ele havia dirigido no Campeonato Brasileiro, Antônio Carlos, Rogério Lage, veio também Gil Sergipano, Flávio Goiano, um time bom, com jogadores da casa também que correspondiam. Você chegou no meio do campeonato, chegou inclusive numa quarta-feira, se não me engano, eu acho que vi aquele gol Neblina, né? Um jogo do São José e São Carlense, que a neblina baixou e poucos viram o Newton, ponta direita, que foi de São Paulo fazer um gol. Aí também chegou o Visoli, volante, junto com o Newton. E a imagem que eu tive, a primeira vez, Ivan, foi de um jogo decisivo em Jaú.
São José e 15 de Jaú, 0-0, metade do segundo tempo, o São José crescendo no jogo, indo para frente, aí meteram uma bola em profundidade, o Bandeirinha levantou a bandeira, marcando impedimento, a jogada seguiu, você saiu, dividiu, se não me engano, com o Heraldo, atacante rápido do 15 de Jaú, que chutou você no rosto, na cabeça, você caído, um jogador do 15 de Jaú veio, pegou o rebote e fez o gol. E o Dalmo Bozano mandou o Bandeirinha abaixar a bandeira. Dalmo Bozano, o árbitro, meteu a mão em nós naquele dia. Você nem deve ter visto porque foi corajoso, arrojado na dividida, viu, Zé? Realmente não recordo, né? Recordo dos nomes, né? O Heraldo depois acabou... não, desculpa, estou fazendo confusão. Mas eu realmente não recordo. O jogo da Neblina eu me lembro, realmente foi uma quarta noite e a gente não conseguia enxergar nada, né? Então realmente aconteceu. Agora o de Jaú eu não me recordo mesmo. Eu acho até por causa do cabelo da pancada que você levou na cabeça, porque... Pode ser. Acredito que tenha sido, porque você ficou um tempão no chão, jogadores do São José cercando, Dalmo Bozano e falando, não, o Bandeirinha marcou, todo mundo viu que ele levantou a bandeira, estava impedido, o Tapa invadiu o campo para reclamar, para protestar, e o Dalmo Bozano mandou seguir, o jogo terminou com aquele gol lá, 1-0, 15 de Jaú, e aí com aquele resultado o São José foi eliminado, a situação já não estava boa como você disse, e aí o São José continuou cumprindo tabela, mas de uma certa forma foi você goleiro de um dos bons times que o São José teve nos anos 90. Isso sem dúvida, viu, Ivan? Eu me recordo muito. O time tinha muita qualidade, bons jogadores. Era um time que tinha muita amizade, né? Uma confiança grande no Tata, que é importante, né? A troca com o treinador, com a comissão técnica. E foi uma pena, realmente foi frustrante ao final da competição a gente não ter conquistado o acesso aí pro São José. Ô Ivan, me diga uma coisa, como é que foi a transição? Em que momento da sua carreira como jogador você começou a pensar em virar treinador de futebol? Sei que foi auxiliar do Dorival em vários clubes, tem a célebre discussão com o Neymar naquela época e tudo mais, enfim. Mas em que momento que você começou a pensar que você ia ter que parar de jogar e que o caminho seria o banco de reservas como treinador, hein, Ivan? Olha, eu confesso que o meu primeiro pensamento era voltado a ser treinador de goleiros. Mas você vai ficando mais maduro, mais experiente, convivendo com grandes treinadores e vai pegando gosto, né? Por criar ideais, por forma de jogo, né? E já no meu final de carreira, né, eu estava no Figueirense, né, tinha ido em 2002, o Dorival era auxiliar do Muricy na época, quando eu fui, e eu renovei por 3 anos, né, foi meu último clube como atleta, e sempre conversando com o Dorival ali, tinha outros atletas experientes naquele período, Kleber zagueiro, do Palmeiras, Evair, enfim, e a gente sempre trocava ideias, né, como jogar, né, como enfrentar grandes adversários, e aquilo foi me conquistando, e foi quando surgiu o convite do Dorival, né, para encerrar. Eu tinha mais um ano de contrato ainda como atleta, o Dorival me convidou para encerrar a carreira e iniciar já como auxiliar dele. Eu demorei um pouquinho para tomar a decisão, né, que embora a gente saiba que como atleta você tem prazo de validade, a decisão realmente de você encerrar a carreira, e era uma coisa que me dava muito prazer, né? E eu sinto falta de jogar até hoje, esse é o fato. Foi uma decisão difícil que levou uns dias, e aí eu acabei fazendo a opção por encerrar minha carreira como atleta, iniciar como auxiliar direto do Dorival. E graças a Deus aí tivemos uma parceria de muito sucesso, né, por 11 anos, conquistamos praticamente títulos em todos os clubes que estivemos, então foi uma parceria bastante vitoriosa, e
enfim, o Dorival tomou a decisão depois, quando a gente saiu do Flamengo em 2013, de seguir com o filho dele, né, como auxiliar. E aí foi quando eu tomei a decisão de iniciar minha vida solo. E você sair do zero, enfim, a coisa não é fácil, né? Você passa por várias situações, e às vezes em trabalhos que só o seu trabalho de campo não é o fundamental, né? Tem todo mecanismos dentro de um clube, que é uma engrenagem que o trabalho de campo às vezes fica em segundo plano, né? Sim. Principalmente clubes aí que estão passando dificuldades, enfim, mas é uma alegria poder, é um prazer diferente, né, de quando eu jogava, porque você idealiza situações e elas, quando acontecem, é uma realização grande, né? Então, de poder ajudar, né, jogadores novos, quem está começando, eu me vejo em cada atleta aí que está iniciando a sua carreira. Enfim, então é um prazer enorme e eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz lá em 2004. Maravilha. Valtencir Vicente? Ivan, me lembro que você, depois de ter jogado pelo São José, também passou pelo Atlético Paranaense, não me engano, por mais um time. Como jogador, qual foi o melhor momento, aquela temporada mais gostosa, assim, o clube mais interessante que você defendeu na carreira? Olha, eu tive, acho que em alguns clubes, né? Eu não posso só direcionar para um clube. Eu tive uma temporada muito boa no Palmeiras em 91. Nós terminamos a competição empatados com o São Paulo, e por São Paulo ter feito a melhor campanha, vindo o que antigamente era a Série B, o que é hoje a A2, né? E a gente acabou eliminado, e o São Paulo foi decidir o título com o Corinthians, e aquele ano foi uma temporada muito consistente minha, e ficou também a frustração da gente não ter conquistado o título. Depois eu tive uma passagem muito boa no Paysandu com o Tata. A gente brigou com o Vitória naquele ano, na Série B, e o Vitória acabou saindo classificado para disputar, e acabou disputando depois o Brasileiro com o Palmeiras. Eu acho que foi em 93, se não me falha a memória. Tive uma passagem também bastante, assim, que foi marcante para mim na Portuguesa Santista em 97, onde um clube menor que disputa para não ser rebaixado, o objetivo é esse, enfrentando os grandes, enfrentando um poder financeiro muito maior, né, de estrutura física enfim, e eu também fiz uma campanha muito positiva. Enfim, foram várias passagens, boas lembranças, mas eu confesso, Valtencir, que em cima da sua pergunta, eu me sinto um pouco frustrado hoje como atleta, como ex-atleta. Eu acredito que pelas minhas valências físicas e técnicas eu poderia ter alcançado mais na minha carreira. Acho que envolveu também comportamentos pessoais, né, que a gente vai envelhecendo e ficando mais maduro e reconhecendo erros, né, erros comportamentais que acaba nos prejudicando, né? E isso só o tempo e que você vai aprender e reconhecer. Então é um pouquinho de frustração por eu não ter conquistado mais a minha carreira como atleta. Oi, Ivan, infelizmente a gente só tem mais 6 minutos, mas em cima disso que você está falando, a gente sabe que o não faz parte do futebol, ele não joga e tudo mais, mas você disse aí que você viveu um bom momento em 91 no Palmeiras, se não estou enganado, em 91 foi quando veio a contusão que você teve no Palmeiras, e aí o Veloso acabou aparecendo para o futebol de fato. Se o Ivan não tivesse aquela contusão, provavelmente o Veloso amargaria o banco por um bom tempo, ou teria que bater asas em outros campos aí, Ivan? Não, essa história é bem legal, Walter. São poucas as pessoas que sabem, acho que talvez nem o Veloso saiba.
Isso aí foi em 88, a fratura do Zete no Maracanã. Sim. E foi quando eu assumi o gol do Palmeiras e a gente fez uma grande campanha. Final de 88 na Copa União, nosso treinador era o seu Enio Andrade, grande treinador. E aí o Leão é contratado para a temporada de 89. O Zete com a perna engessada, eu com o tendão da mão direita operado, também engessado o meu braço. Véspera de Natal, o Leão nos chama, eu e Zete, no Parque Antártica, para uma reunião. Chegamos os dois engessados e ele falou, olha, vou ter que contratar um goleiro. E ali, eu e o Zete tentando mudar a ideia do Leão, né, e falamos até, olha, tem um Veloso, o Veloso está bem no Amador, nos juniores, né. Enfim, o Veloso assume e a gente nunca mais volta. Mas essa de 91, eu conquistei novamente com o Nelsinho, o treinador, a posição de titular, e no final, quando a gente não conquista, o Palmeiras naquele período, a cada ano existia trocas, né? Mas o Veloso realmente surgiu nessa história de 89. Perfeito. Volta em si, nós temos 3 minutos, emende a última pro Ivan. Neste momento, alguma proposta, vai trabalhar algum projeto em mente, Ivan? Olha, tem alguma coisa sim, está encaminhada, eu tenho uma reunião quinta-feira, estou até bem ansioso para a definição, né? A gente vive de resultados, né? E a minha saída do Taubaté no ano passado, muito prematura, eu acho que foi muito prejudicial, né? Eu estava em 4º lugar da competição, né? Dentro do grupo de classificação, a 3 pontos do líder, e foi feita a opção pela diretoria, né, pela troca, né? Até foi uma decepção muito grande do Gilcinho como presidente, um ex-atleta, agir da maneira que ele agiu, não pela minha definição, mas por até dizer que não existia contrato, que eu estava, enfim, acabei não recebendo nada. E isso acaba nos prejudicando como profissionais. Aí o Gilcinho, como um ex-atleta, ter uma postura dessa como presidente do clube. Então eu estou otimista agora aí para o final do ano, iniciar um trabalho e se Deus quiser, voltar a conquistar. A gente vive de resultados e voltar a ter uma competição vitoriosa. Ô Ivan, não posso deixar de perguntar mediante o que você falou agora, apesar que eu só tenho 1 minuto e meio, mas pelo que você está falando, você saiu bastante magoado do Taubaté, então. Não pela demissão, né? Porque não foi a primeira e também não vai ser a última, né? Mas pela forma. Pela maneira que eu fui tratado pelo Gilcinho, um ex-atleta, né? Um ex-atleta. E o que eu tô te falando, eu liguei para ele e falei para ele, né? Não recebi, tive que pagar aluguel, eu fui penalizado até pagar multa de aluguel, o aluguel era no meu nome. Eu confiei nas pessoas e foi uma grande decepção o Gilcinho, como ex-atleta, ter tido esse tipo de comportamento, né? Então, isso já foi julgado, tá? Eu assinei um contrato, foi pro Gilcinho assinar e me devolver, eu não recebia mais esse contrato no período todo que eu estive aí. Enfim, isso já foi julgado, já ganhei ação. O que eu estou dizendo é só baseado numa questão de respeito profissional, né? Eu acho que o futebol poderia ser melhor se as pessoas respeitassem os profissionais, né? Infelizmente isso no futebol brasileiro são poucas as pessoas que têm esse tipo de comportamento. E eu esperava mais de Gilcinho justamente por ele ter sido um atleta, né? Ex-atleta, um cara sabendo o que envolve todo o processo, né? Então, deixando muito claro, não pela demissão, né? Pela maneira que foi conduzido, e até levantaram que eu era mentiroso, que não existia um contrato que eles me deram para assinar. Enfim, uma postura realmente decepcionante.
Perfeito, ficou claro o seu posicionamento. Ivan, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu quero te agradecer a sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. É sempre bom ouvi-lo, saber que você está bem e que agora que dê certo aí esse novo projeto, essa reunião de quinta-feira, e logo a gente vai saber que o Ivan Izzo assumiu um time pelo país aí. A gente deseja sorte e sucesso, tá bom, Ivan? Obrigado, e eu me coloco à disposição também, né? Foi um prazer falar com vocês. Muito alegria, eu tive realmente um período bastante alegre aí no São José, e eu fico muito feliz de conversar com vocês e à disposição para quando vocês precisarem. Valeu, Ivan, um abraço, obrigado. Outro para vocês, tchau. Valeu, tchau. Conversamos com o Ivan Izzo, técnico de futebol, ex-goleiro de Palmeiras e principalmente aqui da nossa Águia do Vale. Volta em Sir Vicente, não temos mais tempo. Grande abraço para você do futsal, eu já falei aqui no início do programa. São José Futsal venceu bem 3-2. Um abraço para você, até amanhã, Vavi. Até amanhã, fico de plantão no jogandojuntos.com.br. Valeu, esse é o Volta em Sir Vicente, o melhor de todos. Infelizmente o tempo está esgotado. Falei em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean e Vinac Consórcios, com os trabalhos técnicos dele, o nosso querido